Shalom, povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aos amados irmãos da Igreja Batista das Nações, me dirijo agora para trazer aos irmãos a orientação que Deus tem passado para nós. É uma palavra tremenda de Deus para nos abençoar, para trazer sobre nós a cura nesses dias difíceis. Nós estamos passando momentos difíceis em que a orientação do nosso governo, dos nossos governantes fica em casa, cuidado, muito cuidado e assim por diante. Muito bem, gente, tudo que acontece nos dias de hoje está previsto na palavra de Deus, mas o Senhor nosso Deus nos prometeu que Ele mesmo guardaria os seus filhos. Guardaria os seus filhos de todo mal, de todo e qualquer ataque das trevas. Então, irmãos queridos, vocês receberão a orientação minha para passar esses dias difíceis, segundo o que Deus me ensinou, segundo o que Deus falou comigo. Muito bem. A palavra é a seguinte: em Êxodo capítulo 12, do versículo 3 até o versículo 13, diz que o Senhor nosso Deus ia derramar uma grande ira e o espírito de morte passaria sobre o Egito. O espírito de morte viria sobre o Egito e então os primogênitos morreriam. Mas aí, então, o que Deus faz para proteger o seu povo? Deus diz assim: olha, mate um animal, um cordeiro de 1 ano, e esse cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito, esse animal você vai comer com ervas amargas e pães sem fermento. Os pães sem fermento significa que não era para se misturar com as coisas do mundo, com os pecados do mundo. As ervas amargas eram para que o povo compreendesse o tempo amargo que estava passando no Egito. E a comida era para satisfazer os irmãos que iriam ter que enfrentar o deserto. Então o que acontece? E o sangue do cordeiro? O sangue do cordeiro era para passar nos umbrais da porta. E então nós vemos isso aqui claramente, onde Deus diz: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, quando eu vir, ou seja, quando o espírito da morte, o anjo da morte viesse para matar os primogênitos e cumprir a palavra de Deus, então os que estivessem guardados pelo sangue não seriam mortos. E diz aqui a palavra de Deus que não haverá entre vós praga alguma destruidora, ou seja, não haverá quando entre vós eu ferir a terra do Egito. Então presta atenção, amados, o que Deus está dizendo aquele que tem o sangue de Jesus nos umbrais da porta, no portal da sua casa, aquele que tem o sangue de Jesus como guardião do seu corpo, a casa hoje, o templo hoje de Deus, a casa hoje é o corpo, a santidade, a obediência, o caráter reto. Amém? Muito bem. Deus manda então proteger a casa. Tem também outro texto que combina com esse, está em 1 João capítulo 1, versículo 7. Amados, o sangue de Jesus, é preciso que vocês recebam esta orientação, que o sangue de um animal, lá no passado, aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aponta para Jesus. E aqui em 1 João 1,7 diz: se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso. Se confessarmos o sangue de Jesus
nos purifica de todo pecado. Então o que ele está dizendo é que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, se dissermos que não temos pecado, fazemos Jesus mentiroso e a palavra dele não está em nós. Então, o que ele diz é, combinando com Êxodo, o sangue do animal protegia o povo, o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, protege você. E como é que você vai saber se você tem o sangue de Jesus dentro de você? É simples. Você disse sim para Jesus, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma criança de Deus, um adolescente de Deus, um jovem de Deus. O que ocorre é que o Espírito de Deus, você disse sim para Jesus, convidou Jesus a entrar no teu coração, e ali o Espírito veio e fez morada em você. Ao fazer morada em você, você já foi coberto, os seus pecados já foram lavados pelo sangue de Jesus. Isso é importante você ficar sabendo. A cruz de Cristo, ela cura, não somente cura a sua parte física, mas também a sua parte espiritual e a sua parte alma, a sua mente. Os seus pecados estão lavados através do sangue de Jesus. Amém? Muito bem. E qual é a importância dessa palavra? A importância dessa palavra é que você precisa entender outra coisa muito importante. E agora nós vamos fazer a ligação entre a cruz de Cristo, o sangue de Jesus e a unção com óleo. Aqui em Tiago capítulo 5, versículo 14 até o versículo 16, diz: está alguém doente? Está entre vós aflito alguém? Está entre vocês alguém que precisa de cura? Chama os presbíteros, ore com ele, ungindo com óleo, porque a oração da fé salvará o enfermo, curará o enfermo, e se ele houver cometido pecado, serão todos perdoados. Então veja, o que nós temos que entender é que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, mas também a presença do sangue de Jesus é a presença do Espírito Santo dentro de você. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, e você tem, o que acontece é que o sangue de Jesus já te purificou. Você já está lavado pelo sangue de Jesus. E então o que você precisa fazer? Ungir com óleo, para proteger você dessa epidemia, dessa pandemia, desse mal que assola a humanidade. Então, irmãos, o que nós vamos orientar? Nós já fizemos uma reunião maravilhosa com os líderes na sexta-feira. Passei orientação para todos os líderes e disse a eles o seguinte: vocês unjam as pessoas da sua célula. Todos eles são importantes e eles vão exercer essa autoridade sobre a vida de todos os irmãos. Os nossos líderes, eles vão ungir cada um dos nossos irmãos e vão ungir as casas, vão ungir as janelas, vamos ungir as portas, os portais de cada casa, de cada lar. Vamos ungir cada irmão, cada criança, cada família. E nós cremos pela palavra de Deus que o inimigo não vai tocar nos nossos irmãos. Queridos, é muito importante que você entenda que a palavra diz que nós devemos ungir com óleo. Está aqui na palavra do Senhor, Tiago, capítulo 5, versículo 14. Está entre vós alguém doente, chame os presbíteros da igreja, ou seja, eu chamei os líderes da igreja, e estes façam as orações, ungindo os irmãos com o óleo em nome do Senhor. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A unção com óleo é a unção do Novo Testamento. No Velho Testamento, era-se ungir as pessoas com sangue de cordeiro. No Novo Testamento, unge-se com o Espírito Santo e com óleo. Então veja, você está ungido, você é ungido de Deus, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma criança de Deus, um adolescente de Deus, um idoso de Deus. Então você é uma pessoa de Deus. Você que entregou sua vida para Jesus, você tem o Espírito Santo dentro de você e você já foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Então você está pronto
para ser protegido pelo poder de Deus e pela palavra do Senhor. E a palavra de Deus diz aqui que nós temos que ungir as pessoas com óleo. Quer ver? Tiago capítulo 5, versículo 14. Está entre vós doente? Está alguém entre vós doente? Chame os líderes da igreja, estes façam as orações sobre ele, ungido com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, serão os perdoados. Então veja, cada casa, cada lar, cada família, nós vamos ungir os portais, ungir as portas, as janelas, ungir cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada idoso, todos da casa. Esse trabalho será feito pelos nossos líderes, que eles têm a autoridade de multiplicar essa autoridade. E eu aqui, irmãos, nas madrugadas, estarei orando por cada um de vocês. E nós não vamos permitir que o inimigo toque na vida de vocês. Amém? E para encerrar essa palavra, eu abro a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13, que diz, a palavra do Senhor diz assim: o Senhor nosso Deus, Ele diz que Ele fecha os céus e Ele abre os céus, Ele fecha e abre, só Ele pode fazer esta bênção, trazer esta cura sobre a tua casa. Então vamos, eu quero ler aqui o versículo em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14, que diz assim, 13 e 14: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, presta atenção nisso, queridos. Deus está dizendo, é Ele que está fazendo. Então veja, o que Ele quer é que cada um de vocês se levante como intercessor, como uma pessoa de oração nesta hora difícil. Então o que Ele está dizendo é, eu estou fechando os céus, enviando os meus gafanhotos, enviando a praga, para punir os que não são meus, para que haja conversão na terra, para que haja quebrantamento na terra, para que haja avivamento na terra e para que haja arrependimento na terra. É preciso, Deus está tratando com quem é dele e com quem não é dele, com todos na terra. Você precisa entender isso. Mas aí é que está a bênção de Deus. Se Deus fizer isto, se Deus permitir que isto, o coronavírus, venha assolar a humanidade, Ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, primeira coisa, tem que se humilhar, e orar, tem que orar, e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, tem que ter arrependimento de pecado. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É preciso orar, é preciso pedir perdão pelos pecados, é preciso confessar os pecados, é preciso buscar a face do Senhor. Nós, entre nós e os líderes, já estamos fazendo um relógio de oração. Durante as 24 horas do dia, tem pessoas orando, durante o dia, durante a noite. O meu horário é nas madrugadas. Então eu peço, irmãos, que vocês, por favor, todos devemos participar desse relógio de oração. Todos, desde o mais novo, desde a criança até o mais idoso, devemos participar. Ninguém, por favor, fique de fora. Amém? Porque é importante nessa hora. Deus quer que você ore para Ele te proteger. Deus quer que você seja ungido para Ele te proteger. Então é a hora dessa igreja levantar em oração e cumprir esse propósito de Deus. Amém? Deus vai fazer de você
um grande líder, um grande intercessor, um grande vencedor, mas tem que orar. É obrigado a orar. Nós não podemos ficar sem orar. Agora é a hora de você, como homem de Deus, como mulher de Deus, como pessoa de Deus, se levantar em oração, junto com os líderes da sua célula, e dizer: nós não vamos ficar para trás. Ninguém vai pegar o coronavírus, ninguém vai morrer com essa praga, ninguém vai ficar para trás. Todos nós vamos orar uns pelos outros, vamos cobrir uns pelos outros, vamos interceder uns pelos outros e não vamos deixar ninguém morrer. Amém? Esta é a palavra de Deus para todos nós hoje, em nome de Jesus, para a glória do Senhor neste domingo. Amém, queridos? Que Deus os guarde, que Deus os livre, e estou orando pelos irmãos. Conte com as minhas orações, sempre em nome de Jesus. Amém.